Olá, queridos irmãos. Mais uma vez, gratidão pela sua companhia aqui conosco nos Sementes do Evangelho. E se chegou agora, seja sempre muito bem-vindo. E que Deus nos ilumine e abençoe nesta caminhada. Vamos então à nossa prece inicial? Então vamos respirando e levando os nossos pensamentos e sentimentos a Deus e ao nosso amado Mestre Jesus, a Mãe Maria Santíssima, e nos sintonizando também ao nosso anjo da guarda, guias e mentores espirituais, rogando a eles o auxílio no entendimento do Evangelho de Jesus. Mestre querido, aqui estamos buscando a luz, o amor dos seus ensinamentos, para nos modificarmos, tornando a nossa caminhada sobre a terra mais correta em moralidade, de tal forma que a nossa atual reencarnação seja honrada e que consigamos nos melhorar para estar cada vez mais próximos de Ti, aproveitando a oportunidade que nos destes de crescer e evoluir, e sendo Seus fiéis discípulos, que aprendendo com o Mestre se modificam e multiplicam para benefício do todo. Então, amado Mestre, que o Senhor nos conduza e seja conosco hoje e sempre, e que assim seja. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver o capítulo 17, Sede perfeitos, Parábola da semente. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se em torno dele uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, permanecendo todo o povo na praia. E ele lhes disse muitas coisas através de parábolas, falando-lhes desta forma: O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho, e as aves do céu, descendo, comeram-na. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas, erguendo-se em seguida o sol, queimou-a. E como não tinha raízes, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em terra boa, e gerou frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e que a recebe com alegria no mesmo instante, mas não cria raízes nele e fica apenas por um tempo. Quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, passa a tomá-la como causa de escândalo e queda para si. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas, vindo em seguida as solicitudes deste tempo e a ilusão das riquezas, sufocam nele a palavra e a tornam infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Este gera frutos e rende 100, ou 70, ou 30 por 1. Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira
de aproveitarem-se os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há para quem esses ensinamentos são letra morta e que, como a semente caída em lugares pedregosos, não produzem fruto algum? Essa parábola encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não simboliza aqueles que só se apegam aos fenômenos materiais e não extraem consequência nenhuma deles, porque só veem como objeto de curiosidade, ou aqueles que só procuram o que há de maligno nas comunicações dos espíritos e só se interessam por elas na medida que satisfazem sua imaginação, mas que, depois de ouvi-las, continuam tão frios e indiferentes quanto eram antes? Não simbolizam ainda aqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas só os aplicam aos outros e não a si mesmos? Ou, finalmente, aqueles para quem essas instruções são como a semente caída em terra boa e que produzem frutos? Que assim seja. A parábola da semente nos traz basicamente a reflexão de como estamos utilizando os ensinamentos de Jesus quando eles nos chegam. A semente é a palavra de Deus. A que cai junto aos caminhos indica os que ouvem a palavra, mas cujos corações deixam-se arrastar pelos prazeres e orgulho, e assim deixam arrancar o conhecimento dos seus corações. São como pessoas que chegam às casas espíritas ou em outras casas religiosas, ficam durante anos, mas nada aprendem ou pouco aprendem, leem e estudam, participam de estudo, mas não mudam uma vírgula nas suas vidas. Frequentam uma casa religiosa socialmente para terem uma religião e se apressam a sair das reuniões como se fosse um pesado fardo, aquelas poucas horas ali passadas. As que caem sobre pedras indicam os que, tendo ouvido, recebem com alegria a palavra, porém não criam raízes, porque só creem durante algum tempo, retrocedendo assim que chegam às tentações. Kardec nos fala dos que se preocupam com o lado brilhante das comunicações, dos que chegam com 1000 ideias diferentes, dispostos a fazer isso ou aquilo, mas quando chamados a participar pondo as ideias em prática pelo trabalho, logo desistem. Alegam vários compromissos que não lhe dão tempo para a causa. Vemos ainda aqueles que só buscam o espiritismo para lhes proporcionar a cura de seus males, e quando obtêm uma melhora, mesmo temporária, afastam-se, alegando não precisarem mais do tratamento, pois se curaram. Ou então aprendem um pouco de religião e acham que sabem muito, e ao primeiro problema que surge, sucumbem. A parte que cai nos espinheiros corresponde aos que escutaram a palavra, mas é abafada nos corações pelas preocupações terrenas, pelas riquezas, pelos prazeres da vida física e não produz frutos. Jesus assemelha aquele que escuta a palavra, mas logo aos cuidados das ilusões e das riquezas afastam a palavra e a tornam infrutífera. Kardec refere-se àqueles que se reconhecem os bons conselhos, mas para serem aplicados para os outros e não para si próprios. Também temos os que se dizem espíritas e dão prioridade aos compromissos profissionais, sociais, etc. Não perdem oportunidades de descanso, tirando férias prolongadas dos compromissos assumidos, passando a outros a tarefa que lhes competia realizar. Tratam a religião como o próprio emprego. Os cuidados materiais ainda prevalecem sobre os cuidados espirituais.
A boa terra, onde cai a última parte das sementes, são os que, ouvindo a palavra, aguardam em seus corações corretos e excelentes, e delas tiram frutos pela paciência. São aqueles que aprendem a instrução do Evangelho. São sementes que caem em boa terra. Graças a Deus, muitos já fazem parte dessa sementeira e se podem dizer cristãos e espíritas de fato. Sacrificam horas de folga, férias profissionais, descansos semanais, bens materiais, ganhos financeiros, para se dedicarem verdadeiramente à religião como apóstolo de Cristo da nova era. Sejamos a boa terra em que caiu a semente e frutifiquemos. E elevados a Deus, ao Mestre amado, agradecemos. Mestre querido, que a tua boa palavra tome morada em nossos corações e que possamos frutificá-la e multiplicá-la pela boa palavra, pela boa ação e pelos bons pensamentos dignificantes e retos no Senhor. Que possamos ser a boa terra e vivenciar o seu evangelho de amor, que a sua luz e amor possa ser sentidos por toda a humanidade e tocados possam se tornar cada dia melhores e se transformando em filhos de Deus, conscientes e em ação no amor crístico. Que o Senhor nos ilumine e abençoe hoje e por toda a eternidade, e que assim seja.